Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer parte desse grupo. Quero dizer que eu estou aqui porque eu gostei demais de um vídeo que você postou lá, né? Eu não sei se faz muito tempo ou não, mas eu vi que você conseguiu, entre aspas, assim, colocar num beco sem saída o Ezequiel Gomes, né? Achei espetacular. Vou até postar o vídeo aqui só para deixar a lembrança dele. Pelo que eu pude perceber, esse vídeo tem cerca de um ano, né? Bom, quero dizer antes de tudo, né, deixa eu me apresentar, meu nome é Ezequias Tomazini, eu já fui dessa seita, né? Aliás, eu seria a terceira ou quarta geração, depende quando meu pai mente melhor ou não, né? Não sei quando ele está falando a verdade, né? Mas vamos lá, eu seria da terceira geração, né? Ou quarta, dessa seita. Meu pai foi, meu avô foi, e meu bisavô, meu pai às vezes diz que foi, outra hora diz que não, né? Às vezes então ele diz que meu bisavô converteu, depois não nasceu, enfim. Aí tem um rolo na história. Mas a princípio vamos considerar que eu era a terceira geração já de adventistas da minha família. Fiz a faculdade de teologia, né, no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, em Engenheiro Coelho. Na época começou com Arthur Nogueira, depois se emancipou uma parte da cidade e se tornou Engenheiro Coelho. E entre o ano de 1994 e o ano 2000, me formei nessa faculdade. Concomitantemente, enquanto eu fiz a faculdade, eu fiz também 3 anos de residência pastoral, dos anos de 98, 99, né, e o ano de 2000. Aliás, teve também metade do ano de 97, né, mas consideremos aí apenas 3 anos a princípio, né. É, conheço toda a seita, sei como é feito, né, todo o trabalho para se conquistar membros de outra igreja são todos treinados. Me recordo quando eu era criança, desde os tempos dos bravadores, tinha que saber como sorrir, como que cumprimentar as pessoas, como ser amável com elas, como ser cortês com elas. Existe todo um treinamento para isso. Dentro da faculdade, esse treinamento ainda é mais aguçado, porque um pastor tem que conseguir, de uma certa maneira, ganhar os pastores de outras igrejas que no adventismo são tidos como, vamos deixar claro, Babilônia, e que a única igreja verdadeira remanescente de Cristo é tão somente a adventista, né? Então, sei todo o arcabouço de argumentos do adventismo. Eu não sei o que esse Ezequiel Gomes ainda faz lá dentro. Eu acho que é só para ganhar uma causa, penso eu, suponho, né? Porque existe toda uma defraudação espiritual, toda uma falsidade, toda uma, uma trapaça, né, e dissimulação. Aquilo que eles falam de um lado da boca, eles dizem com o outro. Ou seja, são muito antagônicos, né? Não vou dizer que não haja gente sincera, eu creio que as pessoas sinceras são em grande parte a maioria que veio, inclusive de outras igrejas, que foram inclusive pela persuasão, a lábia, a cilada deles de uma maneira persuasiva, né, em parecerem ser, né, por isso que eles são seita. O que é uma seita? Fala como crente, ora como crente, prega como crente, faz tudo parecendo ser crente ou cristão, né? Mas no fundo não é. Então eu conheço muito a fundo essa história, né? E vale a pena, deixo aqui o recado, como estímulo que vocês leiam o livro também, entre outros livros que descortinam essa seita, mas o Descortinando o Adventismo é um livro excelente. Mas esse argumento de você colocar a respeito do juízo investigativo no âmbito do parecer jurídico, né, no âmbito do parecer processual, foi sensacional. Você quebrou as pernas do Ezequiel. Ele, como foi habilmente preparado para ser esquivo, e todo adventista é assim, né? Eles tentam negar as fontes, né? Porque eles querem parecer simpático, bonachão. Isso é premeditado. É assim. A Novo Tempo todinho assim, é para pescar mesmo no aquário alheio. É típico e prática do adventismo, tá? Mas como você botou ele numa cintura justa,
ele tentou exatamente parecer isso, né? Então deixo aqui meus parabéns, né? E se continuar colocando nos níveis de parecer jurídico, né? No âmbito processual jurídico, vai ver que a doutrina do juiz investigativo não se sustenta realmente, né? Ela cai por terra. Então dou os parabéns por essa análise. Incentivo, inclusive, a fazer análise ainda mais desse cunho, entendeu? Como se fosse realmente um processo jurídico, né? Até chegar à parte do transitado e julgado, colocando o juiz investigativo como se fosse esse paralelo, já que se usa o termo juízo, né? Investigação, então um juízo de investigação, e se coloca então exatamente até chegar a se mostrar as inconsistências, né, do adventismo, qual todos nós sabemos, né? Surgiu isso uma falácia, de um devaneio, inclusive de alguém fugindo da chacota, que entrando pelo milharal, e alegou nessa história que via que naquele momento, só em 1844, Jesus havia entrado no Santo dos Santos, né? Uma outra falácia, na verdade, Jesus é o Santo de todos os santos. Quem são santos? Todos aqueles que têm o Espírito Santo, ou seja, a igreja, por isso ele é o Santo dos Santos, né? E é como se dissesse que o santo só passasse a ser santo a partir de 1844. É uma grande falácia, mentira, e eles usam, deturpa usando apenas a palavra santíssimo. Não. Então, tiram exatamente a conotação exata do que é o santo dos santos. Jesus é o santo dos santos, né? Por isso não precisa de mais ninguém, imagens. Os católicos usam muito veneração de, entre aspas, dos santos, mas na verdade o único santo que a gente precisa é de Jesus Cristo, e através do Espírito Santo que santifica a sua igreja, ou seja, os santos, o corpo de Cristo. Então, mais uma vez, estimulo mais uma vez e parabéns aí pelo brilhante explanação a esse respeito e por colocar ele do conchavo aí na tritura, né? Sem saber o que falar, né? Inclusive, se quiser, como eu dê meu testemunho de como é que ocorreu a minha libertação do adventismo, estou disposto também a dar meu testemunho, tá? A contar realmente tanta defraudação, tanta mentira, tanta dissimulação, cinismo, uma moral dupla, né? Duplo pensar, duplo comportamento que existe em o adventismo, a vida no natural, como que ele substitui o Espírito Santo colocando no lugar da lei, como eles pregam uma coisa para poder convencer a comunidade evangélica, como eles leem todos os livros das demais igrejas, né? Mas para se apresentar para as pessoas como sedutores, se equiparam com a mesma igualdade naquilo que parece haver comunhão, ou seja, em comum, para não gerar preconceito, mas por detrás falam outras coisas. Hábito rotineiro dos adventistas. Os livros deles são realmente a verdade do que eles são, é a fonte original. Só quando você pega para o outro lado, você vê eles lisos, escorregadios, esquivos e furtivos como um sabonete escorregadio. Então, posso assegurar para vocês que o adventismo é essa trapaça, viu? Ô, meu querido, muito obrigado. Eu mandei até uma mensagem, né? Pode colocar, inclusive testemunho. Se quiser fazer que eu faça um podcast, ou se você quiser fazer uma entrevista, faço também, né? Hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, eu não faço parte mais desta seita, né? Me formei no ano 2000, durante 3 anos ainda lutei para poder ser aceito, né? Vi que toda a linguagem é, é muito bem formulada, né? Para que possa, usando neurolinguisticamente, forma de persuasão para te seduzir, né? Então eu pensei que ele era obra de Deus, orei durante 3 anos e depois dali fiz provas com Deus e não aconteceu. Eu falei: Deus, ou o Senhor é realmente o dono dessa obra, ou o Senhor não é. Se o Senhor não é, então ou o Senhor é poderoso e o Senhor vai me colocar lá, ou o Senhor não é poderoso, e essa seita na época considerava a igreja, né? E essa igreja é mais poderosa que o Senhor se dobra e se inclina a ela, que o Senhor é fraquinho, então. E eu fiz um ultimato com Deus, né? Eu falei,
E aí o que aconteceu? Simplesmente a mesma coisa permaneceu. Em 2004 tomei a decisão, falei, eu vou virar ateu. É uma grande farsa, é uma grande teoria. E aí eu descambei para todos os lados aí do ateísmo, né? Que é o pragmatismo, né? Sartre, é, Diderot, enfim, os grandes ateus que existem. Eu digo assim, foi um milagre de Deus, Deus ter me ressuscitado, né? E verdadeiramente eu ter renascido foi no ano 2010, né? Após um longo tempo de ateísmo, e eu fui verdadeiramente ter um encontro, um verdadeiro batismo em 2010, quando foi na Igreja Videira, né? E lá eu inclusive servi a Deus, né? Tive um ministério profícuo no sentido de que em células, né? Etc. Mas o que eu queria me ater aqui principalmente é que o tempo de vivência dentro do Adventismo revelou que eles são, na verdade, a verdadeira seita do farisaísmo, né? A hipocrisia, a defraudação, eles cooptam, né? Fazem a cooptação da fé das pessoas, né? Das pessoas que têm uma boa fé, mas tudo que se aprende lá é na carnalidade, né? Então, eles são uma seita no natural, exatamente. E mais uma vez, muito obrigado por me receberem no grupo, viu? Se precisar, estou à disposição para poder contar com detalhes como é que são as estratégias dentro do Adventismo, treinamentos, treinamentos de mídia, treinamentos de marketing que eles fazem com os pastores, treinamentos de neurolinguística, coaching, treinamentos de vendas, né? Enfim, treinamentos até, por isso são dupla moral, treinamentos até de negar muitas vezes que você é adventista para se atingir determinados objetivos, enfim, são maquiavélicos, né? Os fins, né? É o que importa, não importa os meios, né? Então, se for astúcia, com engano, com simpatia, com alegria, parecendo, o que precisar eles fazem, entendeu? Então, conheço bem lá dentro, né? Estudei com colegas, Ivan Saraiva, por exemplo, fomos colegas de turma, por exemplo, para dizer para vocês, né? O Fonseca, que foi um dos diretores da Novo Tempo, também, hoje ele está na União Central Brasileira, enfim, muitos e muitos aqueles que hoje são midiáticos no Novo Tempo, fomos colegas, inclusive, de faculdade, né? Estou à disposição aí para que eu precisar e testificar muitas coisas, mentiras, enganos e engodos que existe dentro da seita adventista, viu? Sim, irmão, isso é uma estratégia, uma astúcia, uma habilidade, como se fosse uma forma de ganhar as pessoas, né? E isso eu cresci lá desde de menino, era ensinando essa estratégia, né? Ganhar as pessoas pela simpatia, pela empatia, por fazer, né? Entre aspas, ser agradável, fazer de conta que está entendendo tudo, mas é uma estratégia, uma astúcia muito bem montada e inclusive eles prezam o tempo todo nesse treinamento, nesse ensinamento, né? A pessoa, mesmo não tendo o Espírito Santo, é ensinada a parecer que tem, né? Mesmo a pessoa não tendo experiência com Deus, é ensinada a fazer parecer que tem, né? Então, tudo isso é muito bem treinado, ensinado, e até mesmo na faculdade de teologia, eles têm todo esse adestramento, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma astúcia, um engodo, um engano, né? Muito bem habilitado para como chegar, por exemplo, se alguém for visitar a igreja também, aquele sorriso, o aperto de mão, às vezes a pessoa, sabe? Então, tem toda uma estratégia, eu tenho até um livro na época, inclusive era chamado da União Central Brasileira, né? Como se diz, o diretor de comunicação para toda a União Central. E lá tem toda a estratégia de marketing, merchandising, né? Publicidade, comunicação, como se fazer uma boa imagem, uma boa reputação da igreja, inclusive, para a mídia, para os canais de televisão, notícia, tudo muito bem ensaiado, elaborado. É uma estratégia muito bem manipuladora, né? Mas faz parte da seita adventista. Infelizmente é assim, a maioria das pessoas não percebem, né, que aquilo ali foi tudo muito bem treinadinho, foi muito bem ensaiado, foi muito bem doutrinado, né, adestrado, não percebem, né, porque aquilo ali se torna
aparentemente natural, mas não é, sem ser natural, não é espontâneo. É tudo assim engessado, robotizado, na verdade. No fundo, as pessoas acabam tendo que se adequar àquilo, né? Mas a maioria, né, que realmente não tem Cristo, né, acaba sendo assim muito que artificial, para não dizer que é algo como que uma capa, né, superficial que se utiliza lá. Então, eles são muito adestrados para isso, porque na verdade o objetivo de ganhar para eles é pescar em aquário alheio, é pescar em outras igrejas, né? Então, porque eles acreditam, todas as pessoas das outras igrejas são de Babilônia perdidos, apesar de todo o engodo de quando eles vão na mídia, eles vêm usam o argumento, não, que Deus tem pessoas de outras igrejas. Agora, vai nos escritos, nas fontes realmente deles, que é o que está lá nos escombros, no profundo do Adventismo, na fonte, eles simplesmente determinam ali que todas as demais igrejas são Babilônia, né? Então, eles sempre foram assim, mas como eles falam com os dois lábios da boca, os dois cantos, né? Eles nunca vão assumir aquilo que eles falam, por causa disso, né? Eles querem fazer o bonachão, a boa estratégia de ganhar pessoas, né? De fazer que são amigos, né? Que são simpáticos. O objetivo principal é exatamente evitar a rejeição a eles que são aceitos, né? Então, eles fazem muito disso. Essa é uma das tantas incoerências e incongruências dos adventistas, né? Por isso que eu falo, eles falam sempre com os dois lados da boca. Eles falam uma coisa na tua frente, por detrás, na penumbra, nos escombros, né? Nos recônditos, nas reuniões deles, nos espaços fechados, é exatamente outra coisa. Então eles são muito dissimulados. Eu posso assegurar para vocês, fui treinado dentro desse meio, conheço muito bem. Então, quando eles falam isso, eles querem exatamente fazer parecer que, principalmente o sábado é ponto de salvação. Ellen White fala nisso, né? Apesar que tem membros que muitas vezes trabalham no sábado. Meu pai, por exemplo, por uma cobiça, né? No fato de quando ele havia me proposto que eu trabalhasse com o carro dele, meu pai é aposentado como taxista, eu havia conseguido, né? Não sou adventista, já tem já um bom tempo, como falei, já trouxe um relatório aí para vocês. Então, para mim não tem problema, nem porque não é o sábado que me salva, é Cristo, Senhor e Salvador, né? E então, só relatando, eu havia conseguido, então, ele é dono de um táxi, mas do qual ele é aposentado, não usa. Ele tinha me emprestado o táxi para mim poder trabalhar, né? E quando estava naquela coisa de pandemia, muito xoxo, ele não estava nem aí. Eu consegui depois com um empreiteiro um contrato, né? Para, pelo menos a princípio, inicialmente por um mês, para trabalhar só levar ele e a equipe dele de manhã e buscar à tarde, o valor de R$ 5.000. Esse homem cresceu tanto a cobiça de imediato, né? Ele é adventista, meu pai, né? Nossa, a ponto de inclusive esquecer sábado e trabalhar no sábado. Por quê? Porque eles fazem tudo escondido. O adventismo é uma seita para a carne, para quem vive na alma, para quem quer exatamente parecer, quem quer manter aparências, quem quer manter condutas e comportamento. Então, se você quer doutrinar a pessoa para isso, o adventismo é perfeito. Agora, para você ter uma vida de fato, compromisso, responsabilidade, consagração com Deus, você tem que renunciar ao seu eu, né? E o adventismo não é isso. Você tem que renunciar à lei, porque no lugar da lei você tem que colocar o Espírito, né? O Espírito da graça. E o Espírito da graça é um encargo muito mais elevado do que apenas 10 mandamentos, e pelo qual, inclusive, a lei é incapaz de transformar a natureza carnal, pecaminosa, egocêntrica, orgulhosa, né? Cobiçadora, cheia de concupiscência da vida de um pecador. Não é à toa que sempre no meio adventista é constante, está sempre cheio de prostituição, adultério, sabe, fornicação, né? Existe isso de montão, mas é muito bem acobertado, muito, 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 né? Então eu digo para vocês, meu pai chegou e foi trabalhar no sábado, trabalhou, e lá, porque depois isso daí foi renovando, ficou 3, 4 meses, né? Inclusive foi um pacto que eu havia feito na ocasião com Deus, né? É aquela história, pegou e roubou minha bênção. Eu falei, tudo bem, deixa Deus agir, né? Mas o que eu falo assim, é a cobiça, não, a lei não tira a cobiça do ser humano, ela só diz que não deve fazer, que eles ficam lá só nos 10 mandamentos. Os 613, que na verdade os 10 fazem parte, para eles que foi abolido, né? Então, por exemplo, lá, pai pode se deitar com a mulher do filho, a igreja não sabendo, não tem problema, desde que a igreja não saiba, é assim. Então, é um antro de hipocrisia,
muito profundo, muito grande, o adventismo, eles usam uma máscara tão grande para convencer o mundo, que o mundo parece que eles querem muitas vezes com isso, né, arrotar a santidade, né? Por isso que eles se falam que eles são a igreja remanescente, eles muitas vezes lá dentro dizem que são melhor, por fora, assim, na mídia, não, mas vai ter Deus, vai salvar muitos outros em outras igrejas, até ateu. Balela, balela, foram treinados para isso. Quem não sabe, tem até um livrinho, o Mark Finley, que eles ensinam inclusive como ganhar cristãos de outras igrejas, crentes, porque para eles todos que foram batizados em outra igreja não são cristãos de verdade, né? Então, como se ganhar um batista, um presbiteriano, um assembleiano, né? Um pentecostal, etc, etc, etc e tal. Então tem toda uma tática, uma estratégia, né, desse engodo, como é que você se aproxima, como é que você fala, de que forma você deve chegar e conquistar. O aceita adventista aceita, nesse caso, desculpa falar, muito mais ardilosa, arguta, persuasiva e enganosa que tem hoje em dia, na atualidade, que aliás ela só conseguiu se desenvolver muito bem no Brasil, porque o brasileiro, digo assim, tem um coração, sabe, bondoso, porque em outros lugares do mundo ela não conseguiria, mas só aqui sim. Então eles são muito bem preparados, né, ardilosos, né, muito, são lobos em peles de ovelha, né? Eu vejo meu pai, por exemplo, desculpa falar aqui, mas há pouco tempo atrás apresentei para o meu pai uma pessoa que eu pretendia casar, ele simplesmente achou no direito de chegar e se deitar com a pessoa. Olha só os escrúpulos. Levei isso, inclusive, diante da própria igreja seita adventista. Infelizmente, eles só chegaram a tratar ali a ceia, né? Tá tudo resolvido. É muito cinismo, muito dissimulado o adventismo, infelizmente. Com certeza, querido, é tudo muito satânico. Sem começar que quem já leu o livro, por exemplo, Descortinando o Adventismo, sabe que o Adventismo começou para rivalizar com um grande evangelista que havia na época. A pregação do evangelho estava de vento em popa, Moody. E sempre que acontece um grande avivamento, Satanás ele procura montar um parecido para tirar a atenção. Então, William Miller, chamado pelos adventistas no Brasil de Guilherme Miller, foi um desses que foi utilizado. Ele era maçom e ele usou todo um princípio de numerologia cabalística, embora os adventistas tentem dissimuladamente fazer de conta que não era, né? Nessa cabala de 2.300 anos da Bíblia, quem não sabe a cabala, é uma numerologia, né, espírita judaica, né? Então, nessa numerologia eles chegaram e ele começou então dessa maneira, eu falei, como é que ele poderia mudar aquele avivamento? Muito fácil, fazer com que toda essa multidão que estava em outras igrejas acreditasse que Jesus ia voltar. E ele marcou então datas para a volta de Jesus Cristo, 1843. É claro que os adventistas tentam narrar e contar a história de outra maneira, né, parecendo que foi um engano, um desapontamento, mas na verdade foi um grande, terrível astúcia enganosa. Eles começaram sendo enganadores e assim. O objetivo deles sempre foi tirar as pessoas que estão firmes com Cristo em outras igrejas e levá-las para a igreja deles e de lá depois gerar o ateísmo, né? Eu sou o caso de sou um ex-ateu, né? Como eu relatei inclusive um testemunho, né? Por quê? Porque foi assim que aconteceu. Eles marcaram datas para a volta de Jesus Cristo em 1843, 1844 e foram marcando, né? Inclusive, quando não aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, eles simplesmente, mais de 1,5 milhão de pessoas, que se estima, se tornaram ateus. Mas quem? O Adventismo é o maior procriador de ateísmo desde então na história da humanidade. Por quê? Porque é aquela história, eles falam uma coisa, mas a prática, o convívio e a realidade, é hora de você provar os frutos. Qual que é o fruto do Espírito Santo? É o amor. Eles não têm o Espírito Santo, né? O que é a graça? A gente, se for só pegar o pé da letra, favor é merecido. Mas o que significa isso? Poder. Poder de Deus para você viver uma vida em santidade. O Espírito Santo é o santificador do ser humano. Então, se ele é o poder de Deus para você não pecar, ele é poder. Os adventistas vivem o tempo todo pedindo, orando, vamos orar para o poder. Quando eles falam orar para o poder, eles estão fazendo uma confissão muito clara, não tem graça.
Eles vivem uma vida vazia, é uma vida só de discursos, é uma vida de informações retóricas, muito na mente, né? Muito apenas de teorias, mas que eles simplesmente não têm embasamento para chegar e mergulhar. É tanto que eles descreem de todos os tipos de curas de outras igrejas, deboche do Espírito Santo. Eles vivem dizendo que vai ter um derramamento do Espírito Santo que eles chamam de chuva serôdia, porque eles não vivem pelo Espírito Santo, eles vivem na lei, né? E o Espírito Santo foi dado exatamente na nova dispensação da graça para exatamente tirar aquela dispensação do esforço humano de viver na lei. Viver no Espírito é viver no descanso de Deus, é já ter entrado no descanso de Deus, né? Agora, eles nunca entram no descanso de Deus, a não ser no sétimo dia, que vivem num tempo cronológico, eles engodam as pessoas. No tempo de Cronos que nós temos é diferente do Kairos de Deus. Só que eles simplesmente dissimulam. O Kairos de Deus a gente pode dizer assim que é um tempo, entre aspas, né, linear. O nosso é um tempo que, entre aspas, é circular, né? Porque o próprio Salomão diz, não há nada novo no céu, né? Ou seja, nós vivemos às vezes ciclos que acabam se repetindo, né? De alguma forma. Por isso que a Bíblia também ela é válido. Enquanto existe céus e terra, a palavra de Deus não vai deixar de existir, porque para o nosso tempo, os sentimentos do ser humano aqui no pecado, eles continuam sendo cíclicos, né? Eles voltam, eles se tornam sempre ali paralelos, semelhantes, a gente muda isso, né? Então, o que acontece? No Cronos, né? Deus determinou para governar, né, os tempos, dias e estações. A própria Bíblia diz lá o Sol e a Lua. Se vocês forem ler, inclusive, lá já em Apocalipse, já na Nova Terra, não vai haver mais Sol e Lua. Porque a palavra de Deus diz, inclusive, que Deus será a luz perpétua. Não vai haver mais necessidade de dormir, não vai haver mais necessidade, não vai se cansar mais. Nós, aí, a partir do momento que acabou o tempo de cronológico, o tempo que nós vivemos aqui na humanidade é cronológico. Então, se não vai ter mais contagem desse tempo e viver de eternidade, e eles vivem enganando que diz que no novo tempo, na eternidade, viver sábado, não. É um grande engano. Para você contar o sábado, você precisa exatamente do sol e da lua. Outra coisa, quando eles se esbarram muitas vezes nos 10 mandamentos, Jesus Cristo fala, por exemplo, que não vai haver, na vida eterna, não vai ter mais casamento, né? Não, vão ser como os anjos, não se casam mais. O que acontece? Se eles falam que os 10 mandamentos são eternos, inclusive uma vez o Suede, quando se converteu, eu confrontei isso, ele ficou muito raiva de mim, eu cheguei com fronteira e falei, então os 10 mandamentos são eternos? Então me diz uma coisa, a Bíblia fala que Jesus Cristo falou que serão como anjos. Se não há casamento no céu, como é que você fala que pode haver adultério? Se adultério ele está relacionado exatamente a relações sexuais, principalmente no vínculo entre marido e mulher. Ele calou o bico, não soube nem responder. Então, é mais uma das falácias que eles caem por terra a respeito disso. Principalmente o ponto de sábado. Sábado é o quê? Para eles é ponto de salvação eterna. Só que sábado está vinculado apenas nesse sentido, principalmente ao povo judeu, só era isso, e foi dado para um povo que foi escravo, né? Só que quando aconteceu lá por volta de 1844, quando surgiu essa seita, que quando surgiu o desapontamento, eles inventaram essa doutrina do juiz investigativo, que eu achei brilhante quando ele colocou. Então vamos colocar o juiz investigativo no patamar, então, de uma análise, de um processo jurídico, né? Já que fala-se de juízo, então tem a ver com julgamento, ou seja, um tribunal, e investigativo, então tem a ver com investigação, algo policial, né? Que é totalmente algo assim, sabe? Eles inventaram assim da loucura da cabeça deles para tentar tapar o buraco da mentira, do engodo deles. Colocaram tal juiz investigativo, que em 1844, então eles pensavam que Jesus ia voltar, mas nunca se atentaram, inclusive, principalmente nesse sentido, né? Principalmente os cristãos, né? Daquela época não perceberam que, antes de tudo, tem que vir o anticristo para vir a verdadeira volta de Cristo, né? Tem que vir primeiro a apostasia. Se alguém começar a falar que viu anjos, né? Colossenses 2 lá diz, eis que meu anjo assistente, Ellen White, né? Usava muito isso para poder engodar. Ela pegava livros de outros pastores de outras denominações, convertia para as palavras dela e dizia, Deus me contou, o anjo do Senhor me disse, eu tive uma visão. Então era todo um plágio